Shalom! Continuamos com as nossas aulas da Rota 4, uma vida com propósito. Por que você está aqui? Qual o seu propósito nessa terra? E hoje nós vamos falar que você foi criado para ser parecido com Jesus. É isso mesmo. Que verdade preciosa! Nós fomos criados para ser parecido com o nosso Deus, ser semelhante ao nosso Senhor Jesus. Você já parou para pensar que em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus? Eu e você somos a imagem do Deus vivo. Isso é algo tão grande, que muitas vezes a nossa mente não consegue alcançar a grandiosidade de tudo isso. Mas nós podemos pensar alguns aspectos. Por exemplo, assim como Deus, nós também somos seres espirituais. Somente o ser humano é ser espiritual, tá? Porque nós temos um espírito que é eterno. Nós possuímos uma alma onde estão abrigadas nossas emoções, os nossos sentimentos, e nós habitamos, esse espírito habita em um corpo que é terreno e que um dia vai findar. Porém, o nosso espírito, assim como Deus, vai viver por toda a eternidade. Outra coisa também que nós temos, somos parecidos, somos a imagem do nosso Deus, é que nós temos intelecto. Somente o ser humano tem intelecto. Nós podemos pensar, nós podemos resolver problemas, nós podemos ponderar algumas situações, ter equilíbrio em determinadas situações. Então, isso somente o ser humano tem, que é algo que é parecido. Somos imagem de Deus. Outra coisa, nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos em amor, podemos dar amor, receber amor, nós nos relacionamos assim como o Senhor. Ele se relaciona conosco e Ele nos ama de uma forma tremenda, nós também podemos amar. Outra coisa que nós temos, que mostra que nós somos imagem de Deus, nós temos consciência moral. Todo ser humano tem consciência moral. Que é isso? Eu entender, sabe, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim, e eu fazer as minhas escolhas, tá? Vamos ver hoje em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Ele diz o seguinte: Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. No momento que você recebeu Jesus, você vem até o Senhor, vem até Jesus, e a partir desse momento começa um processo de santificação, um processo de crescimento. Nós também chamamos de discipulado. O que é discipulado? É eu aprender com o Senhor a como viver essa vida, a como andar com o Senhor, a como agradar o Senhor, onde o meu caráter ele vai sendo moldado dia a dia, até o findar da minha vida. Esse processo ele leva a vida toda. De repente você conhece a Jesus, está na igreja há 5, 10, 15 anos, e quando você olha para trás, você fala, nossa, como eu mudei. Olha, antes eu mentia, hoje eu não consigo mais mentir. Antes eu roubava, hoje eu não roubo mais. O Senhor, amados, Ele nos chama como nós estamos. Porém, Ele não quer que nós permaneçamos as mesmas pessoas. Ele vai nos tratar, Ele vai nos moldar quando nós deixamos Ele trabalhar em nós. Em 1 João, capítulo 2, versículo 6, fala o seguinte: aquele que afirma que está nele deve andar como ele andou. Esse é o propósito de Deus para nós, fazer com que nós sejamos pequenos Cristo. A palavra cristão significa pequenos Cristo, que nós possamos ser como ele, ser a imagem dele aqui na terra, onde as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, como que essa pessoa é diferente, como é gostoso conversar com essa pessoa, ela tem uma palavra diferente. Isso é o que o Senhor deseja para mim e para você, tá? Nós vamos ver hoje, dentro desse terceiro propósito, ser semelhante a Cristo. Esse é o terceiro propósito do Senhor para nós. Ele quer que nós sejamos iguais a Cristo, que nós possamos realmente viver aqui nessa terra, sendo parecido, sendo semelhante ao Senhor. E Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia
Quem seriam essas pessoas? Se tornassem semelhante ao Senhor, ao seu Filho. Esse é o propósito de Deus, que nós nos tornemos semelhantes ao seu Filho. Esse é o terceiro propósito, sermos a santificação na nossa... Deixa eu começar de novo, peraí. Vou voltar lá em Romanos, tá? Porque aí você corta tudo. Romanos 8, 29 diz: desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem seriam essas pessoas, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Então, esse é o terceiro propósito, sermos semelhantes ao Senhor. Ser semelhante a Cristo, isso fala de santificação, isso fala de mudança de vida, isso fala de ser parecido com Ele. Também chamamos de discipulado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Veja o que fala. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É isso mesmo. Deus age em todas as coisas. De repente você está passando por uma luta, por uma dificuldade. Tudo que você tem passado é espiritual e tem um significado espiritual. O Senhor vai usar tudo isso para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. E você é essa pessoa. Você é essa pessoa que um dia abriu seu coração e recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então tudo que acontece na tua vida, não olhe como tragédia, olhe para o Senhor. Nós não podemos olhar para a circunstância, nós temos que olhar firmemente para o Senhor. Pense num bolo, por exemplo. Quando você vai fazer um bolo, você usa lá farinha, você usa açúcar, você usa ovos, você usa óleo, manteiga, não é mesmo? Você pega tudo isso para fazer um bolo. Agora experimente comer cada uma dessas coisas separado. Não vai ter um gosto ruim? Você vai comer o açúcar, só o açúcar. O gosto ruim, não é? Você vai comer os ovos, só os ovos puros. Não é? Mas agora juntando tudo isso, batendo tudo isso, não vai dar algo maravilhoso, algo delicioso? Então é isso que o Senhor faz. Ele usa as circunstâncias da nossa vida para que nós realmente possamos cada dia mais melhorar, cada dia mais subir um degrau na nossa vida cristã. Tudo o que acontece conosco tem um significado. Olhe para o Senhor, somente para o Senhor. Nós vemos em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra discípulo, ela não aparece na Bíblia, ela aparece nesse texto. É uma ordem, o Senhor nos deu uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos. O que é discípulo? É um aprendiz. É aquela pessoa que está pronta a aprender. Imagine você entrando numa empresa. Você nunca trabalhou naquele lugar. Então você vai aprender como que funciona aquele local de trabalho. Então você ali, não vai usar a sua sabedoria, mas você vai estar pronto para ouvir, para aprender. Imagina um estagiário, quando ele chega numa empresa, ele vai aprender também. E é assim com a palavra de Deus. Você tem que ser como uma criança, pronta para aprender aquilo que Deus tem. Isso é ser um discípulo, é estar pronto, estar aberto para ser ensinado, para poder aprender, colocar no coração aquilo que o Senhor tem para ensinar através da palavra, através da família, dos irmãos mais velhos que vão nos ensinar, que talvez será o seu discipulador, ou talvez você vai discipular uma pessoa, você vai ensinar essa pessoa como deve ser o andar, o caminhar cristão. O cristianismo, ele não é uma organização, ele, como nós falamos, ele é um organismo. Ele é um organismo. Cristianismo é Jesus vivendo aqui na terra. Somos pequeno Cristo. Nós vimos também aqui, nesse texto de capítulo João, do livro do Evangelho de João, onde Jesus, o próprio Jesus, ele vai nos ensinar, ele vai usar uma metáfora, tá? Do pastor e as ovelhas. Jesus é o bom pastor. E ele vai nos ensinar nesse texto como que o pastor cuida das suas ovelhas. Nesse texto, você e eu somos as ovelhas. Jesus é o bom pastor. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos falar algumas coisas a respeito disso. Para ser parecidos com Jesus, você precisa
de algumas coisas, né? Vamos ver o que nós precisamos. Primeiro, confiar. Fechou. Abre para mim aqui. Fechou aqui. Ai, peraí, eu acho que é aqui. Eu acho que eu apertei em algum lugar. Pronto, abriu. Deixa eu tomar água enquanto isso, peraí. Para ser parecido com Jesus, você precisa confiar plenamente nas suas intenções. É isso mesmo. Confiar naquilo que o Senhor está fazendo com você. Tá? Veja lá, João 10, o versículo 1 e o 2. Olha o que diz. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então eu confio em Jesus. Eu entrego minha vida totalmente nas mãos dele. Eu sei que a direção é dele, independente do que eu esteja passando. Talvez por um momento de enfermidade, por um momento de luta, escassez financeira, porém eu confio que o amanhã vai ser melhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vai vir pela manhã. Aqui nesse texto ele está falando que o pastor ele entra pela porta. Aquele que entra por outro lado, que vem pelo telhado ou que arromba a porta, esse é o enganador. Em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O Senhor Jesus, ele é cavalheiro. Ele não arromba a porta. Ele bate na porta do seu coração. E ele fala: filho, filha, eu quero que você cresça, eu quero te ensinar, você precisa confiar em mim. Você tem aberto a porta do seu coração para que o Senhor realmente te ensine? O mundo tem dito que você não deve confiar, porém o Senhor quer que você confie. A isso nós chamamos de fé. Quando nós confiamos realmente no Senhor, isso se chama fé. É nós podemos olhar. As coisas podem não estar bem, mas eu tenho certeza que o amanhã vai ser diferente. Amanhã o Senhor vai entrar com a providência dele. Lembra do bolo? Posso ter várias situações, posso ter vários elementos, mas juntando tudo aquilo, o Senhor vai fazer algo novo. O Senhor vai mudar a minha sorte. Então creia e confie. Não deixe que as lutas, os problemas te afastem do Senhor. Lembre-se, o Senhor está te moldando. O Senhor está te ensinando. Seja um discípulo que confia. Tenha fé, tenha confiança no Senhor. Outra coisa também, nós vimos que em Jesus nós encontramos segurança. Em Jesus, em Jesus você encontra segurança, não é esse? O segundo é esperar a passagem pela porta. Espera aí, deixa eu ver. Para ser parecido com Jesus. O primeiro, confiar plenamente em suas intenções. Foi o que eu coloquei, né? Você colocou, né? O segundo, esperar passagem pelas portas que ele abrirá, é isso? É. Uai, o que eu falei? Tá. Ai, esperar, que estava no outro, né? Segurança estava no outro. Tá. Em segundo lugar, nós vemos que em Jesus nós temos que esperar passagem pelas portas que ele abrirá. Ele vai abrir a porta para você. Não tente você mesmo abrir as portas ou dar ouvido a outras pessoas. Veja o que fala em João capítulo 10, versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta. É Jesus quem tem que dar direção para a sua vida. De repente você está passando alguma luta, alguma dificuldade, busque a direção do Senhor. Senhor, qual a porta que o Senhor vai abrir para mim? Lembrando que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Só Ele tem a chave. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então busque no Senhor a direção para a sua vida. É Ele, é o bom pastor que vai abrir a porta para você. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte... Como eu acabei de falar, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa porta. Entendeu? Então busque no Senhor. Queira passar pela porta que ele abrir. Não tente arrombar a porta. Não tente fazer do teu jeito, da tua vontade. Não deixe o inimigo soprar no teu ouvido, que talvez de outra forma vai ser mais fácil.
Busque no Senhor a direção para tudo. Lembrando que em Jesus, somente em Jesus, você encontra a direção para tudo. Que os seus olhos possam estar fixos no Senhor, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Outra coisa, nós podemos ter um relacionamento pessoal com Ele. É isso mesmo. Nós podemos ter um relacionamento pessoal com Ele. E é isso que Ele deseja. É isso que Ele deseja. Veja em João 10, versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas, cada um para o seu nome. Você sabia que Deus sabe o teu nome? A palavra de Deus diz que o Senhor tem o seu nome gravado na palma de suas mãos. É isso mesmo. Ele te conhece intimamente. Antes que a palavra chegue na sua boca, o Senhor já sabe o que você vai falar. E Ele quer que a recíproca seja a mesma. Ele quer que você busque a Ele, que você tenha intimidade com Ele. E de que maneira que você vai ter essa intimidade? Conhecendo através da palavra. A palavra é o nosso manual, é o livro que Ele deixou aqui para ser conhecido, quem Ele é, o que Ele gosta, como Ele gosta de ser adorado. Então leia a palavra de Deus, leia esse manual para que você realmente possa viver nessa terra de uma forma que dê prazer a Ele. No Senhor você vai encontrar a sua identidade. Quem você realmente é, quando você o busca com todo o coração, você vai entender quem você é no Senhor. Nós vimos também que em Jesus você encontra a identidade. Desenvolve, é isso? É, a quarta que pra mim é. Peraí, é a quarta? Peraí. Ter um relacionamento... ter um relacionamento pessoal. É esse que eu vou falar, não é? Eu já falei, né? Esse você já falou. Em Jesus. Agora qual a próxima? Deixa eu ver, põe. Ah, tá. Agora é o quarto tópico. 3. Em Jesus, relacionamento pessoal. Eu tô falando, tô voltando só porque na hora que eu vou fazer o quarto, ela vai fazer o quarto certinho, tá? Tá. Então qual que é agora? Ter um relacionamento pessoal com Ele, não é? Isso. Não, já falou. Esse já foi. Então, peraí. Agora é o... 4. Peraí. Desenvolva uma jornada com confiança ao lado dele. Em Jesus você encontra identidade. 4. Desenvolve uma jornada... É isso, né? Desenvolve uma jornada de confiança. Desenvolve uma jornada de confiança ao lado dele. Quando você está fixo, quando você está com seu olhar fixo no Senhor, você não tem medo das coisas. Você caminha pelas águas, assim como Pedro caminhou pelas águas. Você também vai caminhar pelas águas. As circunstâncias não vão te afundar, porque você está olhando fixamente para o Senhor. Em João capítulo 10, versículo 4 diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você tem conhecido a voz do Senhor, do seu mestre, do seu Senhor? Você tem conhecido? Ao decidir crer em Jesus e aceitar ter um relacionamento pessoal de amor com Deus, Ele não somente deseja que você venha aos cultos nos domingos. Não é isso que Ele deseja. Uma vez por semana, a cada 7 dias. Ele quer ter um relacionamento diário com você, todos os dias. Todos os dias Ele quer que você se alimente pela palavra de Deus, que você o busque através da oração, através dos momentos com Ele. Ele quer ter esse relacionamento. Você só conhece alguém se você gastar tempo com essa pessoa, não é mesmo? Se você sentar com a pessoa, se você conversar, saber o que a pessoa gosta, os desejos da pessoa, aí sim você vai realmente conhecer. E a Bíblia é o que vai nos ensinar. O Senhor Jesus, Ele deseja fazer parte da sua vida. Ele quer realmente quer que você conheça a sua voz, quer que você o siga com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Em João 10, 28, diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É para lá que o Senhor está nos levando, para uma vida eterna, uma vida onde não vai haver choro,
onde não vai haver lágrimas. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Durante essa estadia por esse mundo, durante esse tempo que nós passamos aqui, nós temos problemas, nós temos luta, nós temos aflições, nós choramos. Porém, um dia tudo isso vai acabar e nós vamos viver eternamente com o Senhor. Lá nesse lugar não tem como ser mais lindo. A palavra de Deus, ela usa palavras que na nossa mente a gente não consegue entender. Então ele usa o que há de mais belo, mais lindo. Ele usa o ouro, ele usa as pedras preciosas. Ele fala que lá, no nosso lar celeste, na nossa Jerusalém celestial, as ruas são de ouro, as portas são de pedras preciosas. É algo que a nossa mente consegue entender de mais belo, de mais lindo. Então, queridos, Deus tem algo tremendo para a tua vida. Não desista, não pare no meio do caminho. Nessa jornada que você está caminhando por essa terra, o inimigo vai fazer de tudo para que você pare, para que você desista, para que você olhe para os lados, para que você afunde no mar das decepções, das ilusões. Mas olhe para o Senhor, olhe somente para o Senhor. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Em Jesus, somente em Jesus, você encontra prosperidade. E Ele quer que você tenha uma prosperidade em todas as áreas, que você seja próximo, que próspera seja a tua alma. Outra coisa, temos que ter esperança firmada nele. A nossa esperança, ela tem que estar depositada no Senhor. Lá em João capítulo 10, versículo 9 e 10 fala: eu sou a porta. Jesus mais uma vez afirmando: quem entra por mim será salvo. Você já entrou pela porta do aprisco? Você já foi salvo? Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida plenamente. Foi para isso que o nosso Senhor veio ao mundo, para nos dar vida, uma vida plena nessa terra e no futuro uma vida eterna. Tudo na nossa volta, queridos, precisa passar por Jesus. Os nossos relacionamentos, nosso trabalho, tudo tem que passar por Jesus. Nós temos que perguntar: Jesus, se o Senhor estivesse aqui nesse momento, o Senhor faria dessa forma? Como eu devo fazer? Se a resposta for negativa, nós temos que parar, nós temos que mudar o nosso jeito de viver. O Senhor quer que nós sejamos realmente cada dia mais parecido com Ele, parecidos com o Senhor. Jesus, Ele te deseja te dar uma vida eterna. Você deseja ir para lá? Você quer habitar? Imagina, nessa terra, o maior tempo é 70, 80 anos. O que passa disso é canseira, é enfado. Porém, a eternidade, ela não tem fim. Você já parou para imaginar? Muitas vezes a nossa mente não consegue entender. Imagina aí, 1 milhão de anos. É muito mais que isso. 1 trilhão de anos, é muito mais que isso. Então, o que é 80, 70 anos comparado com uma eternidade? Então, quando as lutas, os problemas vierem, pense: não, a minha pátria não é aqui, o meu lar não é aqui, o meu lar é a eternidade, é o céu que o Senhor Jesus foi. Ele disse: eu vou preparar lugar e quando estiver tudo preparado, eu vou voltar e vou levar você para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. É lá que nós vamos morar, na eternidade com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, queridos, não deixe que os lutas, os problemas, as aflições que vêm para te afastar do Senhor, afastem você dos propósitos que Deus tem para a tua vida. Veja lá na sua Bíblia, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que ele fez. Ele deu a sua vida, entregou-se como o sacrifício vivo para morrer. A morte que ele morreu naquela cruz era minha e era sua. Nós é que merecíamos morrer naquela cruz. Para que ele morreu ali? Para que nós pudéssemos viver a sua vida. Hoje, quando o Pai olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus. O sangue de Jesus sobre a nossa vida. Ele olha e vê porque nós fomos lavados, porque nós aceitamos esse sacrifício e hoje nós temos plena comunhão. O sacrifício foi aceito e hoje nós podemos viver uma vida em abundância, em prosperidade com o Senhor. A palavra salvação, ela significa cura, ela significa libertação, ela significa salvação.
Então você é curado nas suas emoções, você é curado das suas enfermidades, porque na cruz do Calvário o Senhor conquistou tudo isso para você. Você é liberto de tudo aquilo que te aprisionava lá atrás. Você é salvo. Então, queridos, viva intensamente a vida que o Senhor conquistou na cruz para você. Não seja escravo de ideias que te afastam do Senhor. Jesus morreu por você, morreu por mim. E Ele espera que nós realmente vivamos essa salvação de uma forma intensa, geral. Em Jesus, somente em Jesus, você encontra salvação. João 10, 14... nós vemos ainda que buscar um relacionamento com Jesus, como nós podemos, né? Buscar um relacionamento de intimidade com o Senhor. João 10, 14 fala: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A palavra conhecer fala de intimidade, conhecer intimamente. Isto só Ele mesmo pode dar, através de quem? Do Espírito Santo. Você e eu temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Isso é tão tremendo, amados, quando nós paramos para pensar que o próprio Deus, Ele habita dentro de mim e dentro de você. É tão tremendo quando nós paramos para entender que, como Ele está dentro de mim, eu posso deixar com que Ele me conduza. Quando eu tiro o meu eu do trono, quando eu falo: Senhor, pode reinar. Senhor, que as minhas vontades estejam sempre em segundo lugar e que o Senhor tome a frente, que o Senhor fale. Quando eu faço isso, realmente o Senhor, Ele nos dá a direção, Ele faz se conhecer, Ele mostra os desejos dEle, as vontades dEle. Isso é maravilhoso. Queridos, pense sempre, quando você estiver vivendo uma vida, um momento triste, o dia mau, quando você estiver passando, pense: o Senhor está dentro de mim, Ele não está longe, Ele não está longe, Ele está aqui, dentro do meu coração. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu haja? Busque conhecer o Senhor cada dia mais, independente de você estar com vontade ou não. Leia a Bíblia diariamente, ela tem que ser o seu manual, é ela que vai trazer a palavra de cura, é através dela a palavra rema para o seu coração. Ela vai saltar e ela vai te dar a direção para aquilo que você deve fazer, para aquilo que você deve andar, a direção que você deve andar. Jesus, Ele nos conhece intimamente. Por isso, queridos, não faça orações produzidas, orações da boca para fora. Abra o seu coração inteiramente. Se você não está bem, fala para Ele: Senhor, eu não estou bem, eu preciso de cura. É isso que Ele quer. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração e Ele quer que a gente se abra inteiramente para Ele. Em João, capítulo 10, versículo 15, fala assim: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O Pai e o Filho são um. E Ele conhece e Ele sabe. E o Senhor Jesus nos comprou para o Pai com preço de sangue. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida dele. E Ele deseja que você e eu reconheçamos esse plano que foi escrito desde antes da criação do mundo. Você foi simplesmente por você, que Ele fez tudo isso por amor a mim e por amor a você. Então, queridos, que nós realmente possamos entender os propósitos e o plano que Deus traçou para nós. Lembrando que em Jesus nós podemos encontrar um verdadeiro crescimento espiritual, a maturidade espiritual, a nossa santificação, sermos exemplo, sermos discípulos do Senhor. Outra coisa, se posicione mediante a palavra. E você só vai entender qual que é a posição que Ele quer te colocar se você estiver buscando, se você estiver lendo a palavra de Deus. Em João 10, ainda, 19 e 21, fala assim: diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Aqui nós vemos que após Jesus falar tudo isso, eles começaram a questionar: mas será que ele está falando tudo isso? Será que isso é dele ou ele está endemoniado? Mas pelos sinais que ele havia feito, ele havia curado um cego. As pessoas viram o poder de Deus se manifestar ali. E ele começa a falar:
demonstrar a mudança, aquilo que ele realmente é, quem ele realmente é. O mundo quer ver quem você é, querido. Através de sinais, através de maravilha, talvez uma oração que você faça, talvez alguém do seu lado está precisando de uma oração nesse momento. O Senhor quer usar você para curar vidas, para trazer sinais, trazer milagres no nosso mundo. Você, quando você caminha ao lado do Senhor, você não tem mais prazer no pecado. O pecado, ele se torna um acidente na sua vida. Você não tem vontade de pecar mais. E quando você peca, você se entristece com aquilo. Desenvolva o seu caráter. O caráter é aquilo que nós somos, é as nossas habilidades, é aquilo que nós somos. E o Senhor quer desenvolver o nosso caráter. Ele quer que o nosso caráter seja como o caráter dele. Ou seja, a soma de todos os nossos hábitos, de a maneira do nosso ser. Construa, a construção do caráter, ele leva tempo, é um processo longo, não é do dia para a noite. O Senhor está trabalhando em você. Você está sendo discipulado, ensinado pelo Senhor. Você está sendo dia a dia. Então, queridos, não desanime. Por mais que você erre hoje, peça perdão e continue a sua trajetória com o Senhor. O Senhor quer que você seja semelhante ao Senhor. O que você fará de Jesus em sua vida? Diante de tudo isso que você ouviu, o que você vai fazer dessas palavras que foram ditas? Qual vai ser a sua escolha? O que você vai escolher? Depois que você conheceu o Evangelho, que você veio para Jesus, que você sabe o que Ele espera de você, você vai continuar na mesma vida? Ou você vai buscar no Senhor a vontade para a sua vida? Você vai realmente deixar que Ele te use para que você seja um instrumento nas mãos dEle? Para que através da sua vida a graça de Deus seja derramada às pessoas, através de uma cura, através de uma libertação, através do seu comportamento, onde as pessoas vão ver, essa pessoa andou com Jesus, essa pessoa anda com Jesus. Lembre-se de uma coisa, o seu modo de pensar, ele determina o seu modo de sentir. E o seu modo de sentir, ele influencia o seu modo de agir. A palavra de Deus diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Temos que cuidar dos nossos pensamentos, para que nós possamos ter sentimentos bons, para que nós possamos agir da maneira correta. Em Jesus, somente em Jesus, você encontra transformação. E somente em Jesus, que te conhece, que te chama pelo nome, que sabe exatamente quem você é, que aponta o caminho, a direção certa para você andar, que supre todas as suas necessidades, que oferece vida abundante, que te concede uma vida e uma vida eterna. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes. Medite na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Você já esteve preocupado? Alguma preocupação? Quando você está preocupado, como você age? Você não fica pensando naquilo direto? Sabe? Meditação é dessa forma. Quando você fica pensando direto naquilo lá. Leia um versículo e fica ruminando aquilo lá, pensando naquilo lá, porque vai trazer o quê? Vai trazer mudança. Vai trazer mudança na sua vida. Viva a vida cristã com plena satisfação, com plena alegria. E assim você vai fazer novos discípulos. Você vai fazer novos discípulos. As pessoas vão querer seguir você. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aqui nós vemos que, como que Jesus agiu, assim nós temos que agir também. Da mesma forma que ele agiu, eu tenho que agir. Não tem a ver com a minha capacidade, mas tem a ver com a minha disposição. Senhor, eis-me aqui. E Ele vai te capacitar para a obra pela qual Ele tem te chamado. Seja como Ele. Que Deus te abençoe. E na próxima aula, nós vamos falar a respeito de você foi moldado para servir. Que Deus abençoe. Quanto?